A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que maravilha podermos estar na presença do Senhor nesta noite, neste culto de adoração, de ensino da palavra. Já esse dia é um dia especial para nós. Já bem cedo pela manhã estamos aqui junto com os obreiros, as irmãs ali no pavilhão junto com as irmãs. É um dia especial que nós encontramos aí e viemos falar um pouquinho com Deus, né? É muito bom, faz bem, momento de gemido, de choro, mas é momento de gratidão, porque nós falamos com o Senhor. E toda a igreja, a maioria dos pastores também, e vão para o campo, vão para as congregações assim, já preparados, né? Para poder ministrar a palavra do Senhor nas igrejas. Eu quero convidá-lo para ler Deuteronômio capítulo 28. Eu gostaria, hoje, eu ainda conversava alguma coisa com a minha esposa. Hoje eu vou trazer um assunto de antigamente, um estudo da palavra do Senhor. De antigamente, aqueles que nós sentava a semana toda para ler, para estudar. E esse assunto eu comecei, foi lá em Beltrão, foi um assunto que eu até tenho aqui no meu iPad, e eu encontrei alguns estudos meus agora, que eu fui sexta-feira lá no apartamento, fazia já desde janeiro, eu não tinha ido praticamente, e alguns rascunhos meus, né, de estudo. E eu gostava muito na época, assim, que a gente começou, logo que casei, começamos a ir os cultos de ensino ali, Itajaí, pastor Montanha, outros demais pastores, e tinha aí, era sentar e ouvir, ler a palavra, na verdade, e assim sucessivamente. Então hoje eu quero conversar com os irmãos um pouquinho, não vou pregar, quero conversar um pouquinho com os irmãos, né? Vamos ler Deuteronômio 28, de 12 a 14, vai estar ali, depois nós vamos, né? Esse assunto fala sobre o sucesso do cristão em ter uma vida de princípio ético, né? Uma vida de princípio. Na vida, irmãos, nós temos muitos princípios para ser observado e para ser copiado. E especialmente nós cristãos que vivemos uma vida com Deus e que queremos realmente que todos nos copiem. Nós somos realmente luz e testemunha daqueles que estão nos seguindo. E por isso nós precisamos ter uma vida, um vivenciar diuturnamente de ética e de princípio cristã, e também, por que não dizer também, de ética e de princípio também no nosso dia a dia, né? Tudo o que fizemos testemunha para o nome do Senhor. Aqui nós temos o livro de Deuteronômio aqui fala sobre as bênçãos de Deus, né? Nós vamos observar ali, vamos ler o versículo 2 ao 14, que diz assim: e será, versículo 1, e diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, observe, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres as tuas mãos, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos.
E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e sobre a tua terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor abrirá os bons tesouros, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por causa, e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo. Todos juntos? Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares e fazer, e não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Amém? Quer estar assentado? Promessa de bênção, promessa de prosperidade, promessa de saúde, promessa de renovo, porém com uma condição. É importante nós observarmos, porém com uma condição: se tão somente obedeceres, observares as minhas palavras. Eu sei, meus irmãos, que a obediência aos princípios de Deus é o segredo da nossa vitória em todas as áreas. Na área conjugal, na área familiar, na área de trabalho, em todas as áreas. O princípio de obedecer a Deus é o segredo do nosso sucesso. Se queremos ser prósperos, se queremos ser sucesso, se queremos se dar bem, precisamos ter princípio de obediência em todas as áreas de nossa vida. Isso é o filho com o pai, é a esposa com o esposo, é o esposo com a esposa, isso é o funcionário com o patrão, sucessivamente. É princípio de vida cristã. A obediência, a submissão, o respeito, isso é princípio de obediência. Então, muitas pessoas não são prósperas, não crescem, não são prósperos, não têm vitória porque querem ser senhor de sua vida. Nunca querem obedecer ninguém, nunca querem ser submissa a ninguém, sempre acham que são dona da sua cara, e aí sofrem por causa disso, né? Mas nós vimos aí então as bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Meus irmãos, eu vou começar nesta noite. Eu tirei aquele texto por base, nós vamos ler outros textos, porém, primeiro ponto que eu quero frisar: para ter sucesso espiritual, para ter sucesso familiar, para ter sucesso em todas as áreas, em primeiro lugar, precisa ser trabalhador. É o primeiro ponto. Precisa ser trabalhador na igreja, no ministério, no dia a dia. Se não for trabalhador, Deus não abençoa malandro. É preciso ser trabalhador. Esse é o princípio da vida cristã. Precisa ser trabalhador. Deus abençoa quem se esforça. Deus estende a mão em quem se esforça. Tem pessoas que não saem do lugar porque não é próspero, quer tudo na mão, nada cai do céu. Nada cai do céu. Em primeiro lugar, é preciso ser trabalhador. Vamos ler Gênesis 26, bota lá, 12 a 14, vocês vão ler comigo. Vamos ler comigo. Gênesis capítulo 26, 12 a 14, vamos lá. E semeou Isaque naquela mesma terra,
e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. O Senhor abençoa quem semeia. E semeou Isaque naquela terra, e Deus o abençoou, porque ele semeou. Aleluia. Ele acreditou que a semente ia produzir. Ele acreditou na terra porque ia frutificar. Na terra porque ia frutificar. E ele acreditou e semeou. Vamos versículo 13. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Até que se tornou muito poderoso. Vamos versículo 14 ainda. E tinha possessão. Começou sem nada. Oh, glória! Oh, glória! E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. É glória! O invejavam. Ele enriqueceu não porque lucrou, não porque mentiu, não porque falou mal de alguém. Ele enriqueceu porque acreditou na produção. Ele enriqueceu porque semeou. Porque semeou. E ele enriqueceu porque trabalhou. Deus abençoa quem trabalha. Quem se esforça tem a bênção do Todo-Poderoso. A prosperidade. Eu li Deuteronômio 28. A bênção estará sobre ti, se você acreditar na produção de Deus, se obedecer a Deus. A bênção está sobre ti, meu irmão, minha irmã. A bênção está sobre nós. Não é bênção de prosperidade, é bênção de Deus. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus, quando enriquece, traz paz, traz alegria, traz sono. Ei. Aleluia. Labagachanda. Aleluia. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vamos lá. 2 Coríntios. E digo isto, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E digo isto, que o que semeia pouco e o que semeia em abundância, aleluia, 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 aleluia. O que semeia pouco, pouco colhe, mas o que semeia muito, colhe em abundância. Porque se eu semeio, eu acredito na terra. Se eu semeio, eu acredito no sol que Deus dá. Se eu semeio, eu acredito na chuva que Deus dá. Se eu trabalho, eu acredito na minha força de trabalho. Então tem a bênção de Deus sobre a minha vida, a bênção de Deus sobre a tua vida. É isso que precisa a igreja. Aleluia. Deus abençoa quem trabalha. Vamos, Provérbios 6 e 6. Tem gente que quer ter vida, mas não acorda cedo para orar, não vem buscar Deus, não estuda a palavra, não busca, não senta, não passa tempo diante de Deus, não passa tempo de joelho, não trabalha e quer ser próspero. Aleluia. Olha ali, lê, vamos ler junto? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Alamandaraba. É glória! Maravilha! Aleluia! Aleluia! Vamos ler
Provérbio 20, versículo 13. Olha aí, esse é forte, meu Jesus querido. Não ames o sono, para que não te empobreças. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Oh glória, oh glória. Abre os teus olhos e te fartarão de pão. Meus irmãos, é bíblico. Eu estou ensinando a Bíblia nesta noite. É bíblico, meu querido. A Bíblia nos ensina como ser próspero, como ser abençoado. Agora tem gente que deita, dorme a noite toda. E quando não dorme a noite toda, fica a noite toda vendo televisão, vendo imundícia. Aí claro, vai acordar ao meio-dia, não pode nem trabalhar, não pode nem ter a bênção do Senhor, porque passa a noite toda vendo imundícia. Como é que vai acontecer? Aí quer dormir o outro dia todo. Não é verdade? Aleluia. Aleluia. Não ames o sono, para que não empobreça. Abra os teus olhos e te fartará de pão. Oh glória. Aleluia. Isso engloba tudo, meus irmãos. Abra os teus olhos, busque a Deus e te fartará de bênção, de palavra, de regozijo. Aleluia. Leica, aleluia. Oh glória, maravilha. Então, diga comigo, ser trabalhador é o primeiro ponto. Nós vimos então o Isaac, né, irmãos? Ser trabalhador. Segundo ponto, adquirir hábito de economizar. Primeiro trabalhar, depois adquirir hábito de economizar. É pontos fundamentais isso aqui. Isso aqui você não encontra em outro lugar não. Isso é Deus que vai concedendo, dando a gente vai marcando pontos assim, né? Adquirindo hábitos de economizar. 41. Gênesis 41, 33 a 37, vamos ver. Vamos ler junto? Gênesis 41, Bíblia. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Vamos lá. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou. E lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Vamos lá. É 41, meu irmão. Lá foi 33, por isso que eu achei que estava errado. É Gênesis 41. Agora sim. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiro, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Vamos lá. E eis que subia do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiu do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Vamos lá. E as vacas feias à vista e a magra de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. E aí ele sonhou novamente com as 7 espigas gordas e com as 7 espigas grassas. Oh, maravilha! Tem gente que não sabe guardar na abundância. Lira magacé. Tem gente que não sabe guardar na abundância. Aleluia! Tem gente que não sabe guardar na abundância. E quando vem o período de estiagem, passa necessidade. Tem gente que não tem o que chega. Gasta tudo. Não deixa um pouquinho para amanhã. Não deposita um pouquinho. Daqui a pouco vem as vacas magras.
Vem o tempo de fastio e passa necessidade, porque não soube guardar, não soube economizar, não soube guardar um pouco para amanhã. Isso acontece, vai lá ver tudo que compra, não guarda, não importa, não economiza, roupas de marca cara. Não tem nem como comprar, mas compra. Sapatos caros, não tem como comprar e compra. E daqui a pouco falta para o outro dia. O que é isso, pastor? É bíblico. A igreja precisa caminhar e aprender na palavra. Aqui nós vimos o que estava acontecendo. Aqui é José, o homem que Deus permitiu que fosse para o Egito. Esse homem que passou todos esses 14 anos lá. Mas Deus tinha um projeto na vida desse homem, que ensinou a Faraó como sobreviver e como guardar para o futuro. Ensinou para Faraó. José foi para lá um grande economista. Ele não tinha curso de economia, mas Deus o ensinou. É igual nós, irmãos. Eu me criei vendendo picolé, me criei vendendo peixe de carrinho, mas nunca gastei tudo que ganhei, porque Deus já me ensinou no começo. A palavra de Deus me ensinou já quando eu era solteiro. Fui para um seminário e fiz uma redação sobre José e aprendi isso aqui. Aleluia! Aprendi isso aqui. Manda, quando tinha 19 anos, 18, aprendi já isso aqui. José agora ensina Faraó. Vai vir, Faraó, 7 anos de abundância. Vai vir 7 anos de fartura. Aproveite a terra e coloque a plantação em todo o Egito, porque vai vir abundância. E muitas vezes Deus escangarra a abundância para nós. Deus abre as portas, Deus faz isso e Deus faz isso, e você não sabe aproveitar. Chega no outro ano, está pedindo na porta, está pedindo, me ajuda, eu não tenho, porque não soube guardar. É forte, mas é Deus que está dando. É ensino. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. Vamos continuar lendo ali o texto. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sono. Aleluia. Continuamos. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou a todos os adivinhadores do Egito e a todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Continua. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Lembrou de José, lembrou do homem, lembrou de José. Deus tem tempo para todas as coisas. Deus tem hora para todas as coisas. O nosso Deus é o Deus que, quando projeta, acontece dentro do tempo dele. Ou acontece dentro do tempo dele. Lá estava José na prisão, passou por todos aqueles flagelos, colocado no calabouço, vendido como escravo, colocado numa feira de escravo, mas não baixou a cabeça. Aí o Maias acreditava no projeto de Deus,
acreditava no seu chamado, seus sonhos e a revelação de Deus estava viva e clara dentro da sua vida. Nada o abatia, porque tinham a chamada de Deus. Nada o abatia, porque conhecia o Deus e quem o revelou o seu futuro. Ai. Aleluia! Olá, manda. Aleluia! E lá estava, me lembro agora, ele diz, das minhas ofensas lembrou. Vamos ver, continuar. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem, aleluia, hebreu, servo do capitão da guarda. Estava ali, mas já era servo, já servia, já trabalhava, já tinha confiança. E contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos. E cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo. E ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar José. E o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se. E mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Primeiro texto da Bíblia que diz que alguém barbeou-se. E barbeou-se. Né? E apresentou-se a Faraó. Vamos lá. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas a ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim? Aleluia. Diga lá, aleluia. Aleluia. Já honrou a Deus, irmãos. Diante de Faraó, ele já honrou a Deus. Ele já honrou a Deus diante de Faraó. Tem gente que quando está diante dos grandão, não, esquece que até é crente. É? Esquece que até é crente. Quer até se esconder. É? Esquece que até é crente, quer até se esconder. Nem ora na frente de ninguém. Chega num restaurante e não ora. Não pode, um restaurante fino, não dá para orar aqui. Ali que eu preciso orar. Ali que eu preciso dizer que eu sou crente. Ali que eu preciso mostrar que eu sirvo um Deus. Ali que eu preciso pegar na mão da minha esposa e orar e dizer: Deus abençoe este alimento. Não é verdade? Não importa, irmãos. Importa que o nosso Deus está nos vendo. E Ele precisa ser exaltado aonde nós estamos. Porque nós somos a luz do mundo. Aleluia. E respondeu José a Faraó dizendo: isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Ah, Faraó, tu pensa que és Deus, mas tens um Deus maior que dará a resposta. Dará a resposta de paz a Faraó. Vamos lá? Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé, na margem do rio. E eis que subia do rio 7 vacas gordas, de carne e formosa vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam, após estas fracas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, ele disse, nunca vi no Egito outras iguais, né? Nunca vi no Egito outras iguais. Quanto à fealdade em toda a terra do Egito. Vamos lá. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas
mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subia 7 espigas cheias de boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Olha aí, meus irmãos. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Aleluia. O que Deus o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Em outras palavras, os teus sábios, Faraó, tudo, não sabe o amanhã, não conhece o futuro. É Deus que sabe o amanhã. É Ele que conhece o futuro. Ele mostrou a Faraó porque você é o mandatário do país. Aleluia. Oh, glória! Porque você é o mandatário do país, é Ele, por isso Ele deu a você. Vamos lá. As 7 vacas formosas são 7 anos, olha aí. E as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só, Faraó. E as 7 vacas feias, avistas e magras, que subiu depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. De fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Deus mostra, meus irmãos. Mostrou a Faraó que vai acontecer futuramente em toda a terra do Egito, em toda Canaã, por todo lado. Deus mostrou a Faraó. Vamos lá. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância. Olha aí, irmãos. E não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois. Porquanto será gravíssima. Olha aí o texto. Parece que a gente passa por cima do texto e não observa, né, irmão? Vamos lá. O que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque estas coisas é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Deus se apressa em fazê-la. Vamos ver. Portanto, Faraó, previne-se agora. Dê um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Aí ele aqui fala sobre o economizar, o guardar para o amanhã. Oh, glória! Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Olha aí. E ajunte toda a comida desses bons anos, que vem e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Aleluia! Ontem à noite, quando eu comecei a ler, eu chorava. Eu disse: obrigado, Jesus, porque tu fala. Obrigado, Jesus, porque tu nos ensina a guardar. Tem pessoas que dizem: por que guardar? Por que ser tão cauteloso? Porque às vezes as pessoas saem comigo e eu digo: não, vamos fazer mais barato, é isso, aquilo. Isso, as pessoas dizem: mas o que é isso? Mas é porque nós conhecemos o amanhã, irmão.
não pereça de fome. Vamos lá. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. 5, guarde a produção, bote em celeiro. Eu li algumas histórias naquela época, não agora, porque já faz muitos anos, que José fez celeiros e cavou dentro dos celeiros e fez taquara e bambu dentro dos celeiros naquela época. Isso foi para poder o mantimento não apodrecer, porque aí refrescava por baixo. Fez como se fosse grades de bambu e colocou celeiros em cima para poder o mantimento guardar e não apodrecer. O cuidado foi Deus que o instruiu. Naquela época não tinha câmara frigorífica. Naquela época não tinha ciros. Não tinha ciros, não tinha câmara frigorífica, mas tinha um Deus que revelava para os seus filhos como fazer, como determinar. Faraó pensou que tinha muitos sábios no Egito, mas ali tinha um homem que tinha a revelação do céu para o momento. E o que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu tenho muito assunto aqui, eu sei que não vai dar de eu ir muito longe, mas eu quero continuar esse assunto. Eu quero dizer para os irmãos desta noite que nós precisamos guardar na abundância. Aí nós temos um texto bíblico nos ensinando. Hoje tem fartura, mas amanhã podemos passar pela escassez. Hoje, aí tem pessoas que nunca compraram uma casa porque no tempo de fartura não compraram. Não compraram. Tem pessoas, mas não deu, pastor. Deu, guarda um pouquinho. Tira a massa. Economize um pouquinho. Não precisa comprar um tênis de 500, compra de 200. Não precisa comprar um paletó de 2.000, compra de 700, 800. Mas que é isso, pastor? Para ter para amanhã. Para ter para amanhã. Economize. Ah, pastor, economize. Parece que tem pessoas que só querem aparecer, mas está devendo no comércio, o cartão já passou. Ó, queridos, que o Espírito Santo nos ensine. Aí isso é vida cristã. Que o Espírito Santo nos ensine a ter uma vida cristã moderada. Não viver relaxado, não. Não também deixar de comer, porque tem abundância ali. A Bíblia promete abundância, mas não botar fora, não comprar o que não dá. Todos os dias, irmão, mas é pecado não. Todos os dias, quase todas as noites, vão lá, é x-salada, é isso e aquilo. Não tem necessidade, é prejudicial até para o corpo. É prejudicial até para o corpo, para o dia a dia. É importante. É muito importante você aprender a economizar. O texto, o ponto é que adquira o hábito de economizar. Adquira o hábito de economizar. Adquira. Tem pessoas que se não for para uma pizzaria uma vez por semana, faz mal, pastor? Não faz mal, mas pode faltar no amanhã. Pode faltar no amanhã. Vamos ter esse cuidado. O que é que eu estou querendo me referir hoje? Estou ensinando a igreja, irmãos. As famílias, os jovens que amanhã terão lares, casa. É isso aí que nós precisamos. Não abundância, tem. Então tem abundância, ajuda quem não tem. Abençoa a igreja, ajuda missionário. Isso é necessário, não é verdade? Se tem abundância. Então é isso aí que a Bíblia diz. Terceiro ponto que eu quero terminar. Não desperdice nada. Adquire com o hábito de economizar. E terceiro ponto, não desperdice nada.
Mas, irmãos, eu estou dentro da Bíblia. Vamos para João, capítulo 6, versículo 11 e 12. Estou dentro da Bíblia. Não estou falando nada de mim. Oi, a glória. Maravilha, vamos lá. Vamos para a Bíblia. Não desperdice nada. Diga comigo, não desperdice nada. Tem pessoas, tem casas que fazem uma panela desse tamanho de arroz. Daqui a pouco bota metade fora. Faz a panela desse tamanho de feijão, bota a metade fora. Não é verdade? Bota a metade fora. Assa 3 quilos de carne, para 2, 3 sobra a metade. No outro dia já ninguém quer comer. Bota a metade fora. Sobrou pão? Torra. Amanhã da torradinha, come com manteiga, fica bem bom. Não é verdade? Sobrou pão demais? Torra. Não precisa comprar pão no outro dia. Torra o pão. E quando está muito tempo, faz farofa. Faz farofa. É bom e gostoso. Além de eu fazer de vez em quando, eu ganho umas pãozinhos torrados. Como eu gosto. Com um cafezinho de noite assim, com um pouquinho de manteiga em cima, né, irmãos? Faz farofa. Tem gente que bota fora, pastor. Sobra 3, 4 pão, bota fora. Sobra 3, 4 pão, bota fora. E aí como fica? Isso é uma realidade, irmão. Nós estamos aqui, tem pessoas que, mas é uma realidade. Casas que o esposo bota para dentro e ela bota com pá para fora. Com dança de comida, no outro dia sobrou tudo. Infelizmente Vamos aprender, irmãos. Aleluia. Não desperdice nada. Vamos ler. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes quando eles queriam. Vamos lá. E quando estava saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada... Aleluia, para que nada... Não está perdendo nada lá na tua casa não, meu irmão? Não está perdendo nada lá na tua casa não? Ensinamento de Jesus. Nós estamos aprendendo a trabalhar, a adquirir hábito de economizar e não desperdiçar nada. É bíblico. E não desperdiçar nada, é bíblico. Ou não é verdade? É bíblico, não desperdiçar nada. E Jesus ensinou. Pegou quantos? 5 pães e 2 peixinhos. Colocou na mão dos discípulos. E multiplicou na mão dos discípulos. Jesus só orou. Multiplicou na mão dos discípulos, Jesus. Os discípulos não pegaram o cesto de pão para transmitir. Não, Jesus orou e colocou na mão dos discípulos. E os peixes e os pães multiplicaram na mão dos discípulos. O Senhor usa o homem para abençoar. É através de nós que nós o abençoamos. É através de nós que as pessoas são abençoadas. Eu sou um abençoador. Você é um abençoador. É através de nós que Ele otorgou para abençoar. Aleluia. Vamos, mais um versículo 13. Recolheram-nos, pois, oh glória, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram, e aos que haviam comido. Mais versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Jesus mostrou aos discípulos como economizar.
Não vamos deixar que, Jesus multiplicou. Vamos recolher. Alguns historiadores dizem que cada discípulo levou um cesto. Eu não vou pregar isso porque eu também não sei bem, mas eu acredito que o menino levou, que trouxe os peixes e que trouxe o pão. Eu acredito que ele levou, porque Jesus pegou dele. Eu acredito que foi o primeiro que ganhou o cesto cheio. Porque Jesus, ele não é injusto com ninguém. Eu acredito que foi o primeiro que ganhou. Não é verdade? Eu acredito que foi porque só ele tinha o pão e só ele tinha o peixe. E foi das mãos dele que foi multiplicado. Não é verdade? Então eu acredito que ele também levou um cesto. Eu sei que, quem sabe, ele deu 5 pães e 2 peixes, levou um cesto cheio. O que é isso? Jesus ensina a economizar. Não desperdice nada. Não é pecado desperdiçar. Tantas pessoas com fome. Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, porque a gente já passou por momentos em Cuba, na África. A última vez que eu estive na África, que nós fizemos o casamento com 107 casais. Nós compramos 300 galinhas com a irmã Márcia. Me lembro como se fosse agora. E tinha uma mesa grande que nós ficamos naquela mesa assim. E eu me sentei naquela mesa, eu, o pastor Giovanni, meu filho, os pastores que estavam comigo. Eu acabei de ministrar o casamento, era fileiras assim. Eu coloquei um pastor em cada fileira daquela, era 105, os casais virados para o outro, e ministramos o casamento. E depois de ministrar, nós fizemos uma mesa assim grande, e sentamos eles, o pastor que está aí, o pastor Humberto, o pessoal que estão aí, estava tudo lá naquele dia. E eu sentei, eles trouxeram, foi 300 galinhas, mas tinha mais de 2.000 pessoas. E eles trouxeram para mim aquele pratinho, pedacinho de frango, uma coisinha, e botaram ali para cada um. E quando eu peguei, pastor, que eu me levantei, já tinha umas 2, 3 mulheres me batendo aqui em mim, dizendo: pastor, estou com fome, pastor, estou com fome, pastor, estou com fome. Eu peguei aquele prato e dei para eles, pedi para elas, o Giovanni pegou todo, ninguém comeu. E eu vi a grande necessidade. É um pecado desperdiçar, é um pecado botar fora. Por isso José disse: economize. Vem 7 anos de fome, vem tempo da vaca magra. Jesus disse, não desperdice, recolha tudo. É ensinamento bíblico, meus irmãos. Temos a Bíblia que nos ensina: não desperdice, recolhe. E é isso que a Bíblia diz. E aí peguei e dei para eles e saí. Tá bem, passou-se. Depois, 2 dias depois, nós viemos embora. E eu disse para a irmã Márcia: vamos pegar os missionários que tem aí e vamos num restaurante, eu quero pagar um. Aí fomos lá e vendiam só prato, entramos naquele restaurante, e alguns missionários estavam juntos, estava a Márcia, estava todos, tá? Aí quando ele trouxe os pratos de cada um, eu peguei o prato e vi que era bastante, pedi uma vasilha para botar a metade, que eu não ia comer tudo. E botei a metade, tudo bem. Aí sentamos todos para comer. Quando acabamos de comer, cada um sobrou um pouco no prato. Aquele meu já sobrou de chapar. Aí a Márcia disse assim: você poderia conseguir uma vasilha grande para mim? Aí eles conseguiram a vasilha. A Márcia botou todas as sobras dentro daquela vasilha, com a minha. E quando saiu lá fora, tinha uns 30 esperando. Ela deu para eles, todo mundo comeram e repartiram. O mais importante, irmão, é que cada um pega um pouquinho e reparte um com o outro. Ninguém fica sozinho. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Valorize o que está na tua mesa. Valorize o que Deus dá na tua casa. Valorize e agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque você pode comprar, pode comer. Agradeça a Deus pelo que está na tua mesa. Louve a Deus e valorize. Mas sobra, tem demais? Atende o necessitado. Atende o necessitado. Que o Espírito Santo nos ensine. Irmãos, vamos continuar depois, certo? Eu tenho muita coisa. Depois eu tenho um assunto: comprar com desconto.
É? Faça tudo para não ser fiador e avalista. Eu vou continuar, tá bom, meus irmãos? Vou continuar depois na frente, tá? Mas vamos ficar em pé neste momento, chegou a hora, vamos agradecer a Deus. Eu não vou cansar, eu gosto de deixar o pessoal para voltar amanhã. Ah? Oi?